Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. O tema está imperdível. Prepare o seu coração. Antes de entrar no tema, eu quero oferecer a você o nosso curso bíblico através do DVD A Verdade. Então você pode ver o santuário e vamos começar pelo pátio. No pátio tinha dois objetos. Tinha uma pia ou uma bacia com água. Outro detalhe, todos os dias colocamos mensagens, vídeos no nosso Facebook. Vale a pena você dar uma olhada. São vídeos incríveis, meditações, 2 minutos apenas. facebook.com/Arena do Futuro. Veja, ouça e compartilhe com seus amigos. Além disso, nós colocamos mensagens diárias no nosso Facebook, ou melhor, no nosso Twitter, além do Facebook, no Twitter. É @Arena do Futuro. E também temos o nosso Instagram. Fique ligado que daremos mais informações nos próximos programas. É um prazer estar com você no Arena. Esse programa tem sido uma bênção para milhares e milhares de pessoas. Entre no nosso blog, faça ali o seu comentário, conte o seu testemunho. Nós precisamos saber como Deus tem abençoado sua vida para que o seu testemunho possa alcançar outras pessoas. Tá bem? Agora quero mandar um abraço especial para os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Nós estamos com o Arena também na rádio e eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo. Deus abençoe cada ouvinte e eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai chegar fortemente ao seu coração. Preparado? Bíblia na mão? Ok, então vamos abrir a palavra de Deus e vamos falar sobre o tema o pecado imperdoável. Esse é um tema muito forte, necessário, atual e, claro, importantíssimo. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 31 e 32. Está escrito: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Uau, que texto, hein? O que chama a nossa atenção nesse texto é o verso 31, que diz assim: eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Vamos parar aqui por enquanto. A primeira parte diz, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Você entendeu isso? Vamos ver se você entendeu. Quantos pecados e blasfêmias serão perdoados? Responde para mim, quantos? Vamos, fala, quantos? Isso, fala mais alto. Todo. A Bíblia diz, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo. Agora, o que é todo para você? O que significa que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados? Ué, todo é todo. Tudo é tudo. Tá certo? É isso que está dizendo o verso. Mas o final do verso 31 diz assim: mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ué, parece uma contradição, não parece? Porque a primeira parte diz assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por que o verso bíblico é formado exatamente dessa maneira? O que Deus está querendo nos dizer? Bem, você vai entender. Quando a Bíblia fala assim, todo pecado será perdoado, vamos fazer uma lista? Vamos fazer. A lista que nós vamos fazer é a lista dos atos pecaminosos, ok? Das obras pecaminosas. Por exemplo, vamos conversar nós dois. Vai, adultério é pecado? Sim, é. Tem perdão? Tem. Roubar é pecado? Sim, é. Tem perdão? Também tem. Mentir é pecado? É. Tem perdão? Tem. Assassinato é pecado? Claro que é. Tem perdão? Também tem. Fazer um aborto é pecado? É. Tem perdão? Tem. E a lista, eu poderia ficar aqui o dia inteiro fazendo a lista dos atos pecaminosos. E você vai ver que o texto diz assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Quer ver uma coisa? Se alguém pegar a Bíblia e arrancar as folhas da Bíblia e fazer cigarro de maconha
com a folha da Bíblia, destruir uma Bíblia inteira, isso é pecado, não é? Claro que é. Tem perdão? Tem, claro. Recentemente eu batizei um homem que fez isso. Hoje é diácono da igreja. Então, a Bíblia está 100% certa quando diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Claro que serão. Agora, por que o verso então diz assim: mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? Porque esses mesmos pecados que têm perdão, poderão não ter. Ou seja, vamos voltar à nossa lista, vamos? Vamos voltar à lista. Vai, adultério é pecado? É. Tem perdão? Tem, mas poderá não ter. Roubar é pecado? É. Tem perdão? Tem, mas poderá não ter. E eu posso fazer a lista toda de novo e usar essa expressão. Todos têm perdão, mas poderá não ter. Entendeu? A questão é a seguinte: por que tem perdão, mas poderá não ter? Porque o perdão depende do arrependimento e da confissão que a pessoa faz. Exemplo, a pessoa pratica um adultério, ok? Ela se arrependeu? Muito bem. Ela confessou? Muito bem. Ela abandonou? Muito bem. Então tem perdão. Agora, a pessoa cometeu adultério. Aí ela não se arrependeu, não abandonou e continua adulterando. Então, se a pessoa não se arrepende e não abandona, não arrepende, não confessa e não abandona, esse pecado do adultério não terá perdão, entendeu? Ou seja, o pecado do adultério se transforma numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que o adultério tem perdão, mas poderá não ter. Se a pessoa não se arrepender, não confessar, não abandonar, esse pecado não tem perdão. A pessoa não será perdoada, porque ela não se arrependeu, não confessou e não abandonou. E aí, esse pecado, ou qualquer outro, poderá se transformar na blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Por uma razão muito simples de entender. É que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. É Ele que convence você do pecado. Então, se o Espírito Santo está lutando para te convencer, lutando para te convencer, lutando e você não quer, então esse pecado é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ficou claro para você? Ficou. Agora, quando é que um pecado se transforma numa blasfêmia contra o Espírito Santo e não tem perdão? Qual é o nível? Em que parte da caminhada? Quando que isso acontece? É justamente aqui que nós queremos entrar. Eu vou mostrar a você agora 4 passos que poderão transformar um pecado numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou lhe mostrar, pegue uma caneta, pegue um papel, ou vai lá no seu iPad ou no seu smartphone, em qualquer lugar que você puder escrever, escreva isso aí. Eu vou lhe mostrar 4 passos que a pessoa dá na vida, durante a vida, e esses 4 passos poderão transformar o seu pecado numa blasfêmia contra o Espírito Santo e não terá perdão, hein? É o que diz a Bíblia. Então vamos analisar o primeiro passo, tá pronto? Anota aí, primeiro passo. E o primeiro passo está em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Ouça, está escrito: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Primeiro passo para que um pecado se transforme na blasfêmia contra o Espírito Santo, é o que diz aqui, é endurecer o coração. Endurecer o coração não é o final, mas é o primeiro passo. Por quê? Porque Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, se o Espírito de Deus está batendo e a pessoa não abre, ele bate, a pessoa não abre, ele bate outra vez, a pessoa não abre, então a pessoa estará com isso endurecendo o coração. O primeiro passo para que um pecado se transforme numa blasfêmia é endurecer o coração. Aqui entre nós dois. Vem cá, olha só. Você já endureceu o coração alguma vez? Eu imagino que sim. Eu imagino que
que, não vou dizer todas as pessoas, porque seria um erro, mas quase todas as pessoas, eu posso falar assim, em algum momento da vida já endureceu o coração. Por exemplo, você ficou com raiva de alguém, guardou mágoa de alguém, está chateado com alguém e você não quer falar com essa pessoa. Então você acaba endurecendo o coração, é ou não é? Você sabe que está errado, mas o coraçãozinho está duro. Então, esse é o primeiro passo para que o pecado se transforme numa blasfêmia contra o Espírito Santo. E qual é o segundo passo? Porque isso não é tudo. Qual é o segundo passo? O segundo passo, eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos, capítulo 7, versículo 51. Está bem aqui. Olha que texto impressionante. Está escrito: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O segundo passo para que um pecado seja uma blasfêmia contra o Espírito Santo é resistir. O primeiro é endurecer o coração. O segundo é resistir. Então é assim, o Espírito Santo toca, a pessoa endurece o coração. O Espírito Santo toca outra vez, ela endurece outra vez. Toca outra vez, endurece outra vez. Toca durante 10 anos a pessoa endurece o coração. Vai tocando, tocando e a pessoa endurecendo, endurecendo. Sabe o que é isso? Isso chama-se resistir. A pessoa está resistindo ao Espírito Santo. E resistir ao Espírito é o segundo passo para que aquele pecado se transforme numa blasfêmia. Ou seja, imperdoável. Está percebendo a seriedade do tema? Está percebendo a seriedade do assunto? Primeiro a pessoa endurece, depois ela resiste. E tem gente que resiste a vida inteira, é ou não é? Tem gente que morre e não se arrepende, e não confessa, e não abandona. Cuidado, meu amigo. Essa mensagem de hoje é uma mensagem de advertência, mas é uma mensagem também de amor e de misericórdia. Porque quando você aprende as coisas com antecedência, você consegue se programar para não cometer os erros e não cair nesse lamaçal, nesse engodo do inimigo. E qual seria então o terceiro passo? Antes do terceiro, eu pergunto aqui entre nós dois, você já resistiu à voz do Espírito Santo? Alguma vez você resistiu? Você percebeu que Deus falou com você uma vez, falou a segunda, falou a terceira, vem falando tantos anos e você vai resistindo, resistindo, resistindo. Eu imagino que muitas pessoas já fizeram isso e esse é o segundo passo para uma tragédia. E qual seria o terceiro passo? Você deve estar perguntando. Eu vou lhe mostrar agora o terceiro passo. O terceiro passo para que o pecado se transforme numa blasfêmia contra o Espírito Santo está em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios está, você sabe, no Novo Testamento, capítulo 4, verso 30. Aqui está. Leia comigo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse é o terceiro passo. Como diz o verso, claramente, entristecer o Espírito. O primeiro passo, repito, é endurecer o coração. O segundo é resistir ao Espírito. O terceiro é entristecer o Espírito. Veja, o Espírito Santo entristece, sabia disso? Por que ele entristece? Porque justamente ele toca, a pessoa endurece. Ele toca outra vez, a pessoa endurece. Ele toca a vida inteira, a pessoa endurece. Depois a pessoa resiste, vai resistindo, resistindo a vida inteira. E o Espírito Santo fica triste, porque ele gostaria de converter a pessoa, de mudar a vida da pessoa. Ele gostaria que a pessoa fosse diferente, que ela fosse feliz, abençoada, tivesse paz. Mas a pessoa vai resistindo, resistindo, tanto que chega ao ponto de, como diz o texto, entristecer o Espírito Santo. Que coisa terrível, não é? Deixar o Espírito Santo triste. O texto que eu li, Efésios 4, 30, você poderia também ler o 31, porque o 31 amplia um pouquinho mais a ideia. Vamos dar uma olhadinha no 31? Diz assim, ó: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e assim
toda malícia. Essa lista do verso 31 é um alerta para você entender que essas coisas do verso 31 também fazem parte dos ingredientes satânicos para tornar o seu pecado numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, tem que tomar cuidado, ok? Agora vamos para o quarto e último passo, ou seja, para a coisa complicar de vez. Não esquecer os passos anteriores não, né? Primeiro, a pessoa endurece. Depois a pessoa resiste. Depois o Espírito fica triste, o Espírito Santo entristece. E qual é o último passo para complicar definitivamente? É o que a gente vai ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, verso 19. Eu tenho aqui dois textos, mas eu vou ler esse aqui, 1 Tessalonicenses 5, verso 19, que diz assim: não apagueis o Espírito. Só isso. Olha que verso pequeno. Não apagueis o Espírito. Ou seja, o quarto e último passo é quando apaga o Espírito. Ou seja, não quero mais, não quero saber mais e tal, e a pessoa vai vivendo assim até o seu óbito. E quando a pessoa chega ao seu óbito, dessa maneira, então essa pessoa está perdida. Está perdida. Perdida para sempre. Entendeu? A palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito. Porque veja, são 4 passos. Primeiro a pessoa endurece o coração. Depois ela resiste à voz do Espírito Santo. Em seguida, o Espírito Santo entristece. E por último, o Espírito é apagado. Quando a pessoa chega nesse 4º passo, ela está totalmente entregue e perdida. Claro, não dá para você olhar para uma pessoa e falar assim: essa já pecou contra o Espírito Santo. Não dá. Você não pode fazer isso. Nenhum de nós tem autorização de Deus para julgar uma pessoa. Mas os textos que eu acabei de ler são para nós um alerta. São para nós uma advertência. Para que a gente tome cuidado. A luzinha tem que acender. E você tem que tomar cuidado. Porque todos os dias, o que eu vou dizer é muito triste, mas muito triste. Eu, como pastor, falo isso com tristeza no meu coração. Todos os dias morrem muitas pessoas perdidas. Perdidas. Sabia? Outro detalhe que eu falo com tristeza. Existem muitas pessoas que nunca se ajoelharam para confessar os seus pecados. Existem muitas pessoas que acham que só na quarta-feira de cinzas, colocando um pouquinho de cinza na testa e participando da comunhão, tomando a hóstia e participando da comunhão, muitos acham que isso é suficiente. Não é. Outras pessoas também acham que só participando da Santa Ceia, lavando os pés e comendo pão e tomando suco de uva, acham que isso é suficiente. E eu vou dizer para você, não é. Sabe o que Deus espera de você e de mim? Ele espera que nós nos ajoelhemos e confessemos os pecados a Deus, chamando-os pelo nome. Dá para você entender? Também não é certo você fazer uma confissão assim no coletivo, por atacado, como algumas pessoas fazem. A pessoa às vezes até faz uma oração, mas ela fala assim: Senhor Deus, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Ok, pode até ser interessante, mas a orientação da palavra de Deus não é essa. A orientação da palavra de Deus é o seguinte: você tem que confessar o pecado pelo nome, chamando pelo nome. Entende ou não? Ou seja, você tem que ajoelhar e falar assim: Senhor Deus, eu contei uma mentira para fulano de tal. Aquilo que eu falei é mentira. Eu estou envergonhado e arrependido. O Senhor pode me perdoar por isso? E Deus vai te perdoar. Você deve se ajoelhar e falar assim: Senhor Deus, eu enganei fulano de tal, ou eu roubei não sei o quê, ou eu fiz aquilo, ou eu menti para não sei quem. Ou seja, é importante você entender que a confissão deve ser
do pecado específico e dizer o pecado. Quando você menciona o pecado na oração para Deus, você e Deus, é claro. Quando você menciona, isso tem um poder tão incrível. Primeiro, porque você vai ver como o pecado é maligno. Segundo, você vai ver a graça de Deus, o perdão de Deus por você, na sua vida. Por isso, eu quero fazer um apelo agora para você. Você que talvez nunca se ajoelhou para confessar os seus pecados, eu quero fazer um apelo para você fazer isso hoje. Hoje, quando terminar o programa, vai no seu quarto, fecha a sua porta, coloque-se de joelhos. Se você não puder se ajoelhar por algum problema, faça sentado mesmo. Se você está enfermo numa cama, não pode nem sentar nem se ajoelhar, faça deitado mesmo. Feche os seus olhos e confesse a Deus todos os seus pecados. Pecados passados, faça uma retrospectiva, faça uma análise de todo o seu passado desde a infância e confesse a Deus todos os seus pecados, um por um, nem que você demore meia hora, 40 minutos, 1 hora, não importa. Ajoelhe-se e confesse a Deus. Se você fizer isso, a busca que Deus tem para salvar você chegará ao fim, porque é de joelhos. É quando a gente confessa, é quando a gente se arrepende, é quando a gente confessa para Deus e abandona o pecado. Ali acontece o encontro, como aconteceu com Jacó. Lembra? Como aconteceu com Jacó. Então hoje, Deus está lhe chamando para você fugir da blasfêmia contra o Espírito Santo. E a maneira bíblica correta de você fugir da blasfêmia é não esconder nenhum pecado no coração. É não deixar nenhum pecado sem ser confessado. Cada dia, cada final de dia, antes de você dormir, veja, todos os dias, antes de dormir, é fundamental, é necessário, imprescindível, que você se ajoelhe e confesse para Deus os pecados daquele dia. Não deixe acumular, cada dia, porque quando você for dormir, pode ser que você não acorde mais. Pode ser que esta seja a sua última noite. E se você vai dormir sem confessar os seus pecados, e se você vier a óbito, estará perdido. Então a vida cristã é um relacionamento diário, e diariamente devemos confessar os pecados para Deus. Tudo bem? Entendeu? Sim? Vai fazer? Ok. Louvado seja Deus, aleluia ao nome de Jesus. Depois de entender tudo isso, eu quero te mostrar mais um detalhe. E esse detalhe eu quero convidá-lo para você acompanhar comigo aqui na minha poltrona. Nós vamos sentar aqui e vamos conversar sobre esse detalhe final. Você já está em casa, ou está no trabalho, ou está em outro ambiente, não importa onde você se encontra, desde que você esteja atento à palavra de Deus. Vem cá, pode vir, chega mais perto, vem mais. Chega mais perto, pega a sua cadeira, puxa o sofá, chama a família, chama todo mundo, fala, gente, vem orar, vamos orar com o pastor Luiz. Sim, vamos orar. Reúna a família, vem aqui, chega mais perto, para que a gente possa orar juntos. Mas antes da oração, o detalhe é o seguinte. Eu comecei lendo Mateus 12, 31, lembra? E o verso 31 é tão incrível que diz assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Meu amigo e minha amiga, não há pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecador que Deus não possa perdoar. Talvez você pense assim, pastor, eu acho que eu já fui longe demais. Eu acho que eu já dei os 4 passos, ou já dei 3 passos. Ou talvez você esteja com medo. Será, pastor, que eu não pequei contra o Espírito Santo? Será que eu já não fui longe? Será que tem jeito para mim ainda? Bem, se você está pensando e com medo de tudo isso, é uma prova de que você não pecou contra o Espírito Santo. A grande notícia é o fato de você estar ligado agora conosco, o fato de você estar ouvindo essa mensagem, o fato de você estar agora com a Bíblia na mão, o fato de você agora estar aqui estudando a Bíblia comigo, é uma prova de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado. Por isso, tem chance para você. Por isso, há esperança para você. Há esperança para mim, há esperança para todos aqueles que ainda têm
o coração sensível à voz do Espírito Santo. Diga como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sim, ouça a voz de Deus. E como a gente combinou, depois do programa, quando terminar o programa, você vai fazer duas coisas. A primeira coisa é ir no seu quarto, feche a porta, desligue celular, desligue todos os aparelhos, vá para o seu quarto, coloque-se de joelhos, confesse a Deus os seus pecados, um por um, chamando-os pelo nome. Depois, peça perdão e faça isso em nome de Jesus. Quando você terminar, você vai se sentir leve, vai estar perdoado, purificado, renovado, restaurado. E depois, vá à internet e vai no site encontreumaigreja.com.br, entendeu? Aí localiza a igreja adventista mais perto da sua casa. Vá até lá e diga assim: eu sou convidado do pastor Luiz Gonçalves. Você vai ser bem recebido, vai fazer um curso bíblico, vai se preparar, vai ser batizado e vai se preparar para a volta de Jesus. Amém? Vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por Tua palavra. Obrigado também por Tua misericórdia para conosco. Obrigado porque o Espírito Santo ainda fala ao nosso coração. E o Espírito Santo nos convence do pecado. Nesse instante, Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos este homem, esta mulher, esta família, para que a partir de hoje, essa pessoa comece uma vida nova com o Senhor Jesus. Eu o entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.